Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre calor. A gente já mencionou um pouco sobre calor nas aulas passadas e a gente viu que calor é diferente de temperatura, coisa que às vezes as pessoas confundem. Mas lembre-se, calor não é temperatura. Há uma relação entre calor e temperatura, mas uma coisa não é a outra. Bom, se calor não é temperatura, o que é calor afinal? Ora, calor é uma forma de energia. Pense assim, você conhece energia elétrica, você conhece energia luminosa, você conhece energia sonora e agora você conhece calor, um outro tipo de energia. Peraí, mas que tipo de energia seria? Essa é uma boa pergunta. Calor é um tipo de energia em trânsito. Ou seja, tem que estar fluindo, tem que estar saindo de um lugar e indo para outro lugar. Tá, vamos pegar um exemplo então. Imagina que você está parado na rua e do seu lado tem uma ladeira por onde está descendo um carrinho. Bom, esse carrinho tem energia, isso eu sei, porque ele está em movimento. Agora, digamos que quando ele passa na minha frente, eu coloco a mão nele e empurro ele. Ele vai sair com mais velocidade. Então ele vai sair com mais energia. Então pensando assim, ele vinha com uma energia, quando passou na minha frente, eu dei energia para ele. E ele saiu com mais energia. Então, pelo que eu estou entendendo, eu transferi a energia minha para o carrinho, então houve um movimento de energia. Só que isso não é calor. Muito bem, a pergunta é ótima e o exemplo foi perfeito. Ora, calor não é simplesmente energia saindo do lugar e indo para o outro. Porque, como você viu no exemplo, pode acontecer de não ser calor. Então, vamos definir bonitinho. Calor é uma forma de energia em trânsito, ou seja, ela tem que estar em movimento, mas esse movimento tem que ser provocado por uma diferença de temperatura. Então, resumindo numa frase, calor é energia em trânsito fluindo de um lugar para o outro devido a uma diferença de temperatura. Ah, agora eu entendi. Pode continuar. É isso aí. Agora vamos falar da relação entre calor e temperatura, porque elas estão relacionadas. Ora, você já deve ter percebido que para que algo mude de temperatura, você tem que esquentar ou esfriar. Mas vamos usar termos da física. Para que algo aumente de temperatura, eu tenho que dar calor para essa coisa. Para que algo diminua de temperatura, eu tenho que retirar calor dessa coisa. Então perceba que há uma relação entre calor e temperatura. Para que a temperatura aumente, eu tenho que ceder calor. Para que a temperatura diminua, eu tenho que retirar calor. A relação física que existe entre calor e temperatura é o que chamamos de capacidade térmica. Aqui, capacidade térmica é o quociente entre o calor e a variação de temperatura. Quanto mais calor eu precisar dar para algo para que sofra uma certa variação de temperatura, maior é a capacidade térmica daquela coisa. Pense assim, imagine que você coloque 1 litro de água para ferver. Vai ficar ali no fogão um tempo, o fogo vai dar calor para aquela água até que ela mude sua temperatura até 100 graus Celsius e ferva. Muito bem. Digamos que você coloque 10 litros de água para ferver. Você vai perceber que você vai ter que deixar por muito mais tempo. Ou seja, 10 litros vai ter que receber muito mais calor para sofrer a mesma variação de temperatura. Porque a água ferve em 100 graus Celsius. Não importa se é 1 litro ou se são 10 litros. Então, a mudança de temperatura é a mesma. Mas para 1 litro, eu tenho que dar uma quantidade de calor. E para 10 litros, eu tenho que dar muito mais calor. Conclusão, a capacidade térmica de 10 litros de água é maior que a capacidade térmica de 1 litro d'água. Percebeu, então, como capacidade térmica faz uma relação entre calor e temperatura? Mas se você reparar bem, vai ver que capacidade térmica fala mais do objeto do que da substância.
Então você está falando de 1 litro d'água ou de 10 litros de água como se fossem coisas diferentes. Mas a verdade é que é tudo água. Será que não teria uma maneira da gente falar da água? Qual é a relação de calor e temperatura para a água? Isso é dado pelo que os físicos chamam de calor específico. O calor específico, vamos dar uma olhada aqui, é capacidade térmica dividido por massa. Isso dá para escrever de uma outra maneira. Calor específico é calor dividido por massa e dividido por variação de temperatura. Então, quando nós olhamos para o calor específico, estamos olhando, na verdade, para a substância e não para a coisa em si, porque eu já considero a massa. Vamos dar uma olhada agora nas unidades. Elas são bastante importantes. Para a capacidade térmica, a unidade vai ser joules por Kelvin, ou calorias por grau Celsius. E aqui aparece uma nova unidade, a caloria. A caloria é uma unidade muito usada em termofísica, embora não seja do sistema internacional. Guarde aí, uma caloria é aproximadamente igual a 4,18 joules. Então nós podemos expressar capacidade térmica em calorias por grau Celsius, que é o mais comum que você vai encontrar nos exercícios. Agora, calor específico. A unidade para calor específico vai ser caloria por grama grau Celsius. Essa vai ser a unidade que mais vai aparecer para você nos exercícios. Por exemplo, digamos que você pegue o calor específico da água. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. O que isso significa? Significa que se você der 1 caloria para 1 grama de água, a temperatura dela vai mudar 1 grau Celsius, vai subir 1 grau Celsius. Percebe então como não importa mais a quantidade de água? Porque essa 1 grama pode estar em 1 litro ou pode estar em 10 litros. Tanto faz, agora eu estou falando da água e não mais de quanto de água eu tenho. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, não deixe de fazer um comentário. Tá explicado? Até a próxima!